Oi, tudo bom? Nesse vídeo eu vou te explicar como é feita a avaliação de temperamento e comportamento para cães psicoterapeutas. Como a gente viu no último vídeo, a gente tem algumas características muito específicas que a gente busca em um cão psicoterapeuta. E a avaliação nada mais é do que isso, uma forma organizada e estruturada de perguntar ao cão sobre essas características, para a gente saber se essa sessão vai ser benéfica ou não para ele. A gente dividiu a avaliação em duas etapas. A primeira etapa tem como objetivo medir o quanto que ele gosta de pessoas e os seus níveis de sensibilidade, para saber o quão seguro ele é e como ele se comporta quando ele fica inseguro. A segunda etapa da avaliação, que é realizada num segundo momento em um outro local, serve para a gente medir os níveis de socialização dele com outros cães e a obediência dele. Nesse vídeo, a gente vai falar exclusivamente da primeira etapa da avaliação, ou seja, o quanto ele se conecta com as pessoas e como são os seus níveis de sensibilidade. Uma coisa importante é que essa avaliação precisa ser realizada por um profissional extremamente bem preparado, que consiga ler e interpretar todos os sinais de estresse, medo, desconforto e de relaxamento do cão. E isso, na verdade, é o que vai garantir o bem-estar do cão durante a avaliação. É importante também que o profissional ele já tenha trabalhado ativamente com intervenções assistidas, porque é esse olhar que vai fazer com que ele consiga dosar a intensidade dos estímulos, tornando o mais próximo possível da realidade de uma sessão. Além disso, esse profissional precisa ter uma ampla experiência em adestramento e em resolução de problemas de comportamento, porque vai ser necessário realizar várias sessões de dessensibilização de uma forma rápida e eficaz durante a avaliação. Um outro ponto importante é que essa avaliação precisa ser feita num local que o cão não conheça, ou seja, num lugar neutro, feito por pessoas desconhecidas, que é algo que acontece muito dentro das sessões. E isso é importante porque a gente não quer que o histórico do ambiente afete o comportamento do cão. A gente precisa entender como ele vai se comportar pelas primeiras vezes dentro de uma sessão. Geralmente, as avaliações que são realizadas em um ambiente totalmente conhecido, elas perdem essa informação e não tem nenhum tipo de validade para a gente. Tá? Os exercícios que a gente propõe, eles são apresentados de forma gradual. E a gente vai aumentando o nível de intensidade e a gente vai observando através da linguagem corporal do cão como que ele está percebendo esses estímulos. Durante toda a avaliação, a gente vai observar também como o cão reage quando ele está desconfortável ou, por exemplo, inseguro. Em momentos de desconforto e insegurança, o ideal seria que o cão parasse, avaliasse como que está a situação e conseguisse superar isso de forma bem rápida. Ou seja, na verdade a gente não está buscando cães que não tenham medo de nada, cães destemidos. Não, a gente busca cães que saibam lidar de forma equilibrada quando eles estão inseguros. Tá bom? Bom, esses exercícios eles são eliminatórios. Ou seja, se ele não for aprovado no primeiro exercício, ele não vai para o segundo e assim por diante. Isso é muito importante porque, como os exercícios vão sendo intensificados, se o cão não foi bem numa etapa anterior, provavelmente ele não vai bem na etapa seguinte. Combinado? Bom, vamos falar então agora do nosso primeiro exercício. O primeiro exercício ele é aparentemente bastante simples, mas ele é um dos mais importantes. Tá? A gente vai entrar nesse lugarzinho desconhecido que a gente conversou, que pode ser uma sala fechada com algumas pessoas, e a gente vai soltar o cão. O mais provável é que ele vai explorar o ambiente, tá? Ele vai conhecer ali aonde que ele está. Isso é normal. O avaliador deve ficar parado, só observando o cão, vendo como que ele interage com o ambiente. E o que a gente busca é que em alguns minutinhos ele procure espontaneamente interagir com alguém que esteja na sala. Obviamente que não seja o seu tutor, e sim pessoas que ele não conheça, e que ele se conecte com essa pessoa. O cão precisa sentir prazer nessa interação e estar aberto para desenvolver um vínculo com essa pessoa. Se em 15 minutos ele não buscar interação, a gente já identificou que ele não tem aquela característica, aquela primeira característica que a gente comentou, que é gostar de interagir com pessoas que ele não conhece.
E aí, nesse caso, a gente já encerra a avaliação. Bom, caso ele busque essa interação, a gente vai para o próximo nível, o próximo exercício, que é a sensibilidade ao toque. A gente vai começar a fazer carinho de forma bem tranquila e bem suave, para que ele realmente relaxe e curta o momento. Assim que ele começar a relaxar, a gente vai começar a fazer carinho em várias outras partes do corpo, como por exemplo na pata, no bumbum, no rabo, na barriga e por aí vai. Se ele estiver recebendo bem, a gente vai aumentando e intensificando o nível desses carinhos. A gente vai fazendo carinho um pouco mais ajeitado, um pouco mais intensos, e a gente vai evoluindo até o que a gente chama de abraço de restrição, que é a gente vai abraçar o cão, tá, impedindo dele se movimentar. O ideal seria que esse cão conseguisse relaxar mesmo dentro dessa situação, tá? Mas é possível que ele demonstre algum tipo de desconforto, e isso é comum. Tá? O importante é que ele não demonstre, em hipótese alguma, agressividade. Tá? Ele precisa superar essa dificuldade e voltar para a interação. É claro que a gente sempre deve evitar esse tipo de abraço dentro de uma sessão, mas infelizmente isso acontece em muitas sessões, é bastante comum que isso aconteça. Por isso que é tão importante que a gente entenda como que o cão se comporta nesse tipo de situação. Depois de avaliar a sensibilidade ao toque, a gente vai avaliar a sensibilidade auditiva, ou seja, como que os barulhos afetam o cão. O objetivo desse exercício é avaliar como que o cão reagiria quando acontece algum barulho alto desconhecido, como, por exemplo, sei lá, uma muleta cai ao lado do cão durante a sessão. Como que esse cão reagiria? Tá? Então a gente começa pegando objetos metálicos e fazendo um barulho, por exemplo. E aí a gente vai observar a reação do cão. O que a gente espera é que o cão permaneça com uma atitude equilibrada, que não haja uma reação exagerada, como, sei lá, sair correndo, latindo, ou qualquer atitude que possa colocar o cão em risco ou alguém que esteja próximo dele. Não tem nenhum problema se nesse momento ele se demonstrar desconfortável. Tá? Isso não é um problema se ele recuar, der um passo para trás, mas ele deve permanecer equilibrado. Ele precisa superar rapidamente esse desconforto assim que ele perceber que esse estímulo não vai fazer mal para ele. Se com esse barulho for tudo bem, for tudo tranquilo, a gente vai aumentar um pouco a intensidade jogando esse objeto longe do cão, tá? Mas a gente vai jogar esse objeto para fazer um barulho um pouco maior. E o que a gente espera, na verdade, é exatamente a mesma coisa, que o cão permaneça calmo e equilibrado, tá? Depois, a gente vai pedir para todo mundo que está na sala começar a bater palma e bater o pé no chão. De forma bem leve no início, a gente vai aumentando gradualmente a intensidade do exercício. Beleza? Bom, o exercício seguinte é entender como o cão se comporta com estímulos visuais. Ou seja, quando o cão vê algo que se movimenta de uma maneira que ele não está acostumado. E a gente vai utilizar objetos que fazem uma movimentação diferente para os cães. Tá? E da mesma maneira que o último exercício, o objetivo é entender o quanto que ele se afeta com esses estímulos, o quão rápido ele consegue superar esse desconforto. Com esse exercício a gente consegue então ter uma boa ideia do quanto que ele gosta de pessoas e o quão seguro que ele é. No próximo vídeo a gente vai conversar sobre a segunda parte da avaliação, que analisa a socialização com outros cães e a obediência do cão. Combinado? Então um abraço e até lá!